O meu trabalho é a ação de dois aparelhos que se utiliza na estética, a ação da alta frequência e da microcorrentes, que, utilizadas em conjunto ou individualmente, possa auxiliar no processo de aceleração de cicatrização em úlceras por pressão. É uma maneira diferente de se ver estética, tá? O objetivo. Então, após traumas cutâneos de origem patológica, né, os pacientes, após conseguirem melhorar da patologia primária, eles começam a se preocupar com o aspecto inestético da pele. E eu apresento para vocês uma proposta eletroterápica que não só cure a patologia, mas que também que recupere o aspecto estético da pele. Parece-nos interessante a contribuição eletroterápica de dois aparelhos, o alta frequência, né, e o microcorrentes. Eu pus esse, porque é o que eu utilizei, tá? Que já são utilizados na estética, mas que ajudem a acelerar a cicatrização, né? Que tenham como objetivo acelerar o tempo de cicatrização, como também prevenir, então, acelerar o tempo da cicatrização, como prevenir os agravos decorrentes, né? Que possam a septicemia e a osteomielite. Por uma ferida aberta, as bactérias podem penetrar na corrente sanguínea e causar duas graves patologias e até a morte. Nesse sentido, você podendo acelerar o processo de cicatrização, podendo melhorar, podendo fazer com que isso vire isso, você vai fazer com que haja uma autoestima do paciente, né? E, principalmente, possa também diminuir os gastos que isso pode ocasionar, tanto para os gastos públicos, né? Para o sistema de saúde, como para o próprio paciente. Isso é o que mais eles desejam, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho o que é úlcera por pressão. Úlcera por pressão é conhecida também popularmente como escara. É uma lesão na pele, né? É uma lesão na pele causada por uma compressão externa. Aqui fica o colchão, né? É uma compressão externa que vem de fora para dentro do organismo, contínua, tá? Principalmente nas partes de sustentação do corpo, principalmente nas proeminências ósseas, né? A pessoa fica muito tempo deitada ou o cadeirante fica muito tempo sentado nessa mesma posição, comprimindo essas regiões que têm uma proeminência óssea e podendo levar, gerando, né, uma interrupção do fluxo sanguíneo. Então, nesta região, o fluxo sanguíneo, o osso, a pele, aqui é o normal, é um capilar sem excesso de pressão. Aqui, o capilar, né, a pele, a cama, vai causar uma interrupção do fluxo sanguíneo, né, provocando a necrose isquêmica do tecido, a morte, né, pela falta do fluxo sanguíneo, tá? Bom, agora eu vou explicar os tipos de graus da úlcera de pressão. Nós temos 4 tipos. Nós temos o grau 1, que é este aqui, né, que ele apresenta um eritema na pele íntegra, tá? Aqui é a pele. Esse é o grau 1, vai apresentar um eritema, né, por uma resposta inflamatória aguda e persistente,
mesmo quando a pressão seja aliviada, né? Mesmo que a pressão seja aliviada, vai continuar esse eritema. O grau 2, né, já difere um pouquinho, porque ele começa já a abrir como se fosse uma cratera, apresenta-se em forma de bolhas, crateras rasas, porque pegam a derme e a epiderme, né? E eles perdem o tecido. Então, aqui, enquanto está o eritema, aqui já no grau 2 começa a ter a perda do tecido. No grau 3, vai se aprofundando ainda mais. Aqui, além da pele, da derme e da epiderme, começa a se pegar os tecidos subcutâneos, né, e até a fáscia do músculo adjacente. E no grau 4, aí a profundidade é maior, pegando até o osso, tá? O aspecto social. Mesmo a medicina tendo um grande avanço e tendo sido modernizada, ainda se a incidência é muito alta nos hospitais, principalmente os acamados em UTIs e os portadores de lesões do sistema nervoso central, os paraplégicos e tetraplégicos. E isso pode ocorrer, é uma das principais causas da morbimortalidade, né? Afetando tanto a qualidade de vida do paciente, como um desafio tanto para os familiares como para o serviço de enfermagem, porque essas feridas são de difícil cicatrização. O tratamento. O tratamento é a mudança de decúbito de cada 1h30, 2 horas, aí quem vai dizer é o médico e lá o serviço de enfermagem, mudando a pessoa de posição, os curativos com gases estéreis, as limpezas, os desbridamentos, que são feitos por médicos, e, principalmente em estágios mais avançados, a intervenção cirúrgica se faz necessária. Então, com isso, a gente deduz que a prevenção é o melhor tratamento, né? Depois de desenvolvida a úlcera, a cicatrização pode ser demorada, onerosa e de difícil regeneração. Cicatrização. Então, a cicatrização, ela começa quando ocorre a perda tecidual do tecido celular. A necessidade, né, começa-se a perda, começa-se a perda, né, há uma ferida aberta, perdeu o tecido aqui, aí a necessidade de que isso seja reposto. E a gente chama isso de reparo tecidual, que tem um objetivo. O reparo tecidual tem o objetivo de causar uma resposta inflamatória, proliferativa e de remodelação, para que o processo se desenvolva. O que é a fase inflamatória? A fase inflamatória, também conhecida como fase defensiva ou fase reativa, é onde ocorre o calor, o rubor, o edema, no momento que a lesão é instalada. E aí, vence, por ser, a gente até fala assim, por ser defensiva, é porque vem o sistema imune ajudar, podendo defender. Na fase de proliferativa, aqui é uma segunda fase que entra para poder recobrir de novo todo o tecido para aquela perda poder ser de nova reposta. Nessa, eu tenho, na fase proliferativa, ao surgimento do tecido de granulação, né, e de um colágeno imaturo, como mostra aqui, a perda e começa-se o tecido ser reposto, né? E na fase de remodelação, que é a última fase, né, é onde há uma reorganização do colágeno, novamente, como aqui mostra,
né? Aqui começam as fases, vem se defendendo, vence o tecido de granulação com os colágenos e aí começa-se a remodelação, é a última fase. Também, para poder ocorrer uma cicatrização, nós também temos um sistema que ajuda, que se chama sistema bioelétrico. Mudanças fisiológicas ocorrem no nosso organismo e nas células quando são estimuladas por correntes elétricas, que para nós na estética é chamada de eletroterapia. Existe nos tecidos saudáveis um potencial elétrico endógeno, tá? Esse potencial elétrico endógeno, em organismos normais, ele é visto como 10 microamperes, ele é medido como 10 microamperes. Quando o tecido é lesionado, esse estímulo, esse potencial elétrico, ele cai, né? Podendo chegar até 0. E depois de, no 15º dia, ele começa a se regenerar. Aí, se esse sistema, se esse potencial elétrico endógeno falhar, a gente pode doar ao tecido lesado um estímulo elétrico externo para melhorar a cicatrização, imitando o sistema bioelétrico endógeno. Aí, por que utilizar do alta frequência? O aparelho de alta frequência é de uma frequência elevada e de baixa intensidade. Ele é usado na estética e ele causa alguns efeitos fisiológicos, aumentando o metabolismo. Oi. Tá. Consequente oxigenação celular e também atua como vasodilatador. É utilizado em muitos países hoje a câmara hiperbárica porque ela aumenta a angiogênese e também ela aumenta o tecido de granulação, né? Além da ação antisséptica que ele pode causar. A microcorrentes, como eu falei do sistema bioelétrico, é a corrente que mais se assemelha ao nosso sistema endógeno. Ela causa um restabelecimento da eletricidade tecidual, né? E, ao mesmo tempo, ela vem a ajudar a aumentar a ATP das células, principalmente do fibroblasto. Bom, aumento da ATP e a permeabilidade das membranas celulares. Os materiais utilizados foram estes, né? Que nós utilizamos para fazer. Utilizou seu aparelho elétrico e o procedimento. Posso ligar aqui? E aí? Aqui no mouse? É. Nós fizemos em 4 pacientes, tá? Eram 4 senhoras. Foi-se... É um filminho esse daqui? É um filminho, como se faz. Você sabe aqui ligar, Alessandra? Só clicar em cima. Né? Aqui? É. Mas eu acho que não está. Não, bom, mas ela não salvou o filme no computador. Não vai dar? Não. Ah, tá. Mas vamos Tá. então. Então, o procedimento foi feito em 4 pacientes, de 71 a 92 anos, todos localizados na região sacral, tá? E foi-se utilizado em cada um método. Um método não, um aparelho, e na última foi utilizado os 2 aparelhos, tá? Nesta senhora, é um caso de 80 anos, tá? Ela teve hipoglicemia, ficou internada na UTI, e aí gerou-se essa úlcera por pressão, tá? Nesta, a gente só utilizou a microcorrentes. É passado a microcorrentes, apenas com soro fisiológico. Há um procedimento antes que é feito pela enfermagem ou pela cuidadora, né? Ela limpa todo o tecido aqui, aí a gente molha com soro fisiológico e vai passando durante 10 minutos, tá? A microcorrentes no sistema de normalização, com a potência, né, de... Tá. Ai. Então, essas são as sessões. Essa aqui, tá, a primeira sessão que foi, e a última.
Esse caso de 71 anos foi placebo, a gente não ligou nenhum dos 2 aparelhos, tá? Olha, então não houve diferença nenhuma. Esta também, de 87 anos, só foi usada o alta frequência, aumentou-se o tecido de granulação. Também pode-se perceber que melhorou. E esta senhora foi a de 92 anos, tá? Que a gente utilizou os 2 aparelhos e na 10ª sessão. Todas foram usadas 21 dias, tá? 3 vezes por semana. E o tempo, aqui é só para uma ilustração, antes do tratamento e após 27 sessões feitas com os 2 aparelhos. Aqui também, 26 sessões usando os 2 aparelhos. Aqui. E os agradecimentos a Deus, a essas 2 pessoas que acreditaram na minha ideia, a Janete e a doutora Kátia, ao meu filho e ao meu marido, e as minhas amigas e a minha família. Bom, Débora, parabéns pelo tema. Não fique nervosa, não deu para terminar, mas a gente sabe que é um tema extenso, até porque a metodologia empregada exigia que a gente entendesse quais eram os aparelhos utilizados, a parte do sistema biológico normal, até para a gente poder entender a conclusão que você teve no trabalho. Embora ali também, acho que aí faltou o slide falando da conclusão, mas aqui no artigo você falou, deu para entender direitinho. Eu só senti falta da parte de aprovação do Comitê de Ética. Você teve aprovação? É ter em tempo hábil, tá? E para terminar. Então, foi-se feito com a dermatologista, ela é minha co-orientadora e ela era responsável por tudo o que eu fazia. Aí foi dado um termo de consentimento que eu esqueci de colocar, mas todas têm, tá? Esse termo de consentimento eu tenho, e elas autorizaram, e eu comentei que não iria tirar foto nenhuma do rosto, somente iria mostrar a progressão disso. Então, eu acho que serve como um trabalho piloto mesmo, né, para você desenvolver. Acho que fica a dica para você desenvolver com um número de amostras maior, porque para mim sentiu falta assim, como foram só 4 pacientes e elas têm patologias totalmente diferentes. Então, às vezes o resultado pode estar atrelado ao fato dessas patologias serem diferentes. Então, acho que se a gente trabalhasse com um N maior, talvez a gente tivesse certeza da eficácia do método empregado. Mas já temos um indicativo, já é um ponto de partida. Sempre que a gente faz pesquisa, a gente começa com uma hipótese mesmo. A gente lá em estudos, a gente trabalha sempre com um número pequeno, para depois a gente colocar um N maior e verificar se realmente é eficaz ou não. Eu gostei muito do tema, é bem interessante a gente ter estudos assim, onde a gente consiga avaliar os métodos. Gostei muito da ideia do placebo, porque é o placebo que faz com que a gente verifique se esse método é realmente eficaz ou não, ou se é coisa assim psicológica, né? Gostei bastante, tá? Então fica a dica para desenvolver então com um número maior. Ela era paraplégica, tá? O restante eram pessoas que eram por adoecimento degenerativo da idade. E uma daquelas que era pior, que era a primeira, tá, do caso 1, tinha diabetes, mas as outras também tinham indícios de diabetes, por serem já de idades. Então, a maioria foi não por um caso. O que ocasionou a escara é que foram de motivos diferentes. Uma caiu, né? A outra foi pela hipoglicemia, né? E a última, que foi a que eu consegui fechar, era por adoecimento degenerativo mesmo. Tá? Débora, parabéns pela apresentação. Você mostrou assim, extremo domínio, né, sobre o assunto. Mostrou toda a metodologia, as correntes, o método em si. Eu gostaria de saber, com relação à tolerância do paciente, a aplicação do método. Se aplicar o alta frequência por sobre, em cima da ferida, né, ou mesmo a microcorrentes. Eu fico imaginando assim, extremamente, né, doloroso, não é isso? Como é que foi a... Em 2005 eu comecei esse trabalho. E eu trabalhei com umas 3 ou 4 pessoas, mas aí eu engravidei e tive que parar com tudo, né? Agora, voltando na pós, a Janete falou, você vai voltar com aquilo que você fazia para a gente voltar. Nenhuma falou que doía ou que sentia. A microcorrentes, a gente sabe que não tem, né? Mas o alta frequência é o que foi que mais na hora eu fiquei assim, mas por ser um método de fluxação, colocando dentro da ferida sem deixar desencostar, eles não sentem. Eles falam para mim que eles sentem uma coisa passando ali, né? Mas nenhuma disse para mim que doía.
Isso era o que mais me instigava em querer saber. Eu até comentei que no método de fluxação, eu acho que dá um efeito analgésante, tá? Mas não sei, isso eu não posso dizer para você, mas nenhuma disse que doía. Eu passava com aquele standard pequeno, dependendo do tamanho da ferida, você passa pelo tamanho que vai, e sempre total, de 10 a 15 minutos. Até tinha a senhorinha de 92 anos, que era num asilo, que eu cuidava dela, e ela, o enfermeiro responsável lá, ele comentou comigo que ela era muito dolorosa, tudo doía para ela. Então, a primeira vez que eu fui fazer, eu falei, a mulher dormiu durante todo o tempo. Talvez eles não dêem conta disso e precise de um outro profissional que faça. Então, é isso que você quer, se especialize, busque, tá? Busque. Uma coisa que eu senti muito falta no seu trabalho, que eu anotei aqui, o seu objetivo. Você não deixou um parágrafo aqui como seu objetivo. Você falou, tá? Na sua apresentação, você falou. Só que quando você fala, você diz o seguinte, no seu objetivo, prevenção e tratamento. E você descreve todo o tempo tratamento, não prevenção, da úlcera por pressão. Citou a mudança de decúbito. Mas a gente pode fazer a prevenção utilizando a microcorrentes. Porque a partir do momento que ocorre uma isquemia, se eu aplico imediatamente uma microcorrente, eu aumento a vascularização. Pode ser até que eu não consiga inibir 100% aquela úlcera, mas que provavelmente ela não vai ser uma classificação 2, 3, possa ser uma classificação 1. Então, isso... Parabéns, Débora. Eu achei seu trabalho, apesar de ser, como a Paula mencionou, poucos pacientes ainda, eu achei bem embasado. Você mostrou, por meio de resultados, a superioridade da sua técnica. Eu gostei bastante. A fundamentação dos conceitos para pessoas que não estão habituadas à fisiologia, à patologia, foi bem interessante. Eu, quando eu li seu trabalho, eu fiquei bem à vontade de lê-lo. Eu fiz farmácia, nós temos patologia, mas é uma patologia suave, não é tão detalhada. E a parte de abordagem de custos, eu achei muito interessante, porque um procedimento estético diminui os que normalmente que a gente escuta falar que são caros, na verdade, você mostrou que eles podem diminuir muito os custos com esse paciente. Eu gostei bastante. Débora, parabéns, né? Você é extremamente corajosa, tá? Porque, assim, quando eu peguei esse trabalho, eu falei, nossa, que louca é essa, né? Então, assim, é importante, eu entendi o trabalho que você fez, o amor à profissão, a oportunidade que você teve de ir no asilo e de beneficiar tantas pessoas, né? E quando você chegou lá, você viu que ninguém fazia, que você estava realmente inovando. Mas, Débora, é um trabalho muito, muito, muito perigoso. Perigoso. Você teve sucesso, você foi extremamente bem-sucedida em tudo. Porém, você poderia ter tido insucesso. Um exemplo, o alta frequência, quando você trabalha ele na fluxação, como você descreve aqui que você usou a potência máxima, por que o paciente não sentiu? Porque todos tinham neuropatia periférica. A neuropatia periférica é próprio de quem tem diabetes e tem essas patologias associadas. A úlcera por pressão, ela dói ao redor. Dentro dela tem toda a destruição nervosa, por isso que ela não sentiu. Porém, nós já temos casos, muitos casos, de pessoas que utilizaram alta frequência, assim, e o paciente diabético ocorreu um vasoespasmo. E esse vasoespasmo levou a hemorragias importantíssimas. Por quê? Qualquer calor que você faça no paciente diabético, dependendo como ele está naquele momento, ocorre um vasoespasmo. E aí você poderia ter tido insucesso. Então, foi muito válido isso. Mas se você quer continuar, então se especialize. Você poderia trabalhar um pouquinho mais aqui, tá? Só descrever só o seu objetivo. Seu objetivo, como você descreve muito bem, que é o tratamento, deixa aqui só como tratamento, tá?
Outra coisa que eu achei interessante, assim, quando você fala do sistema bioelétrico, tem algumas frases meia perdidas. Então, eu anotei aqui, porque eu não entendi bem o que você quis dizer. Então, para começar a frase, a gente não consegue entender. Mas depois você dá uma olhada, talvez um erro de digitação. Você coloca aqui o alta frequência como um aparelho eletroterápico, né? Mas ele faz parte do eletromagnetismo, não, professor? Na realidade, o alta frequência não deveria se chamar alta frequência, porque de alta frequência ele não tem nada, né? A frequência dele de trabalho é a frequência de uma energia que tem na tomada normal. Entendeu? Então ele se popularizou como alta frequência. Na realidade, ele é de baixíssima frequência e de alta tensão, né? Onde a finalidade é se produzir o faiscamento e decorrente desse faiscamento a produção de ozônio, né? Que é oxigênio trivalente, altamente instável e oxidante, né? Então seria isso daí. Então seria um equipamento gerador de faiscamento com o objetivo de se gerar o ozônio, aí que seria altamente bactericida, né? Tá? Então é um equipamento que gera um campo elétrico muito alto, tá? Até demonstrei para a última turma, aí você segura um eletrodo de vidro na mão e com a bobina, um outro eletrodo do lado, o eletrodo já se acende. Então temos um campo elétrico bastante elevado aí e perigoso também. Tá? Então, pela falta da sensibilidade, como a Vilma falou, né, no centro da ferida, gera uma certa preocupação, porque aí se pode produzir queimadura, enfim, né? E conversando, assim, tendo esse negócio multidisciplinar, né, já fico até imaginando um lençol de microcorrentes, tá, ok, que a pessoa deita em cima e estabeleça ali a bioeletricidade como forma preventiva. Acho também muito bacana a gente falar também na prevenção disso daí. Tá? Mas temos ali no alta frequência um gerador de campo elétrico muito alto mesmo. Tá? Não seria nem eletromagnético, campo elétrico mesmo. Tá? Sim, pode se considerar um equipamento eletroterápico. Aqui também você coloca na frase, né, que ao entrar em contato com o eletrodo, a pele gera um faiscamento. Está correto? A pele gera o faiscamento, o eletrodo. Depois você dá uma olhadinha, só para corrigir isso. Só me explica o que é a normalização da micro, por favor. Eu acho que quem poderia melhor explicar é o Décio, tá? Porque em parte de equipamento eu não atuei assim completamente sabendo totalmente o que ele faria. Eu sabia que a normalização iria ajudar no ATP da célula, ajudaria a eliminar toxinas, isso utilizando na parte de pele íntegra e, ao mesmo tempo, era o meu objetivo na úlcera, normalizar e incrementar. Por isso, na hora de eu escolher o aparelho, o qual eu iria colocar, eu utilizei na normalização, tá? Nem o lifting, nem porque eu queria um aumento do ATP, principalmente visando o fibroblasto, para aumentar na minha fase proliferativa, né, um aumento do tecido de granulação e principalmente do colágeno imaturo. Foi isso que eu, na hora, coloquei pela normalização, optei pela normalização, sabe? E era o único aparelho de microcorrentes que eu conhecia. Aqui também, Débora, só para ajudar, tá? Eu não estou fazendo crítica para destruir ninguém aqui. Mas quando você for publicar, uma coisa legal é você não usar esse termo placebo. O comitê de ética vai te matar quando você colocar o termo placebo. Você poderia fazer diferente. Que o paciente ele continuou com os tratamentos, o tratamento normal, tá? O tratamento rotineiro. Porque existia um tratamento nesses pacientes. Era feito limpeza, ou usava pomada, alguma coisa existia. Então, ele continuou com o tratamento tradicional e você utilizou o aparelho desligado. Não põe placebo, porque isso pesa quando a gente fala em questão ética. Porque existia uma ferida ali. Como você enganou o paciente? Eles pensam assim. E, na verdade, você não enganou. Você permitiu, a sua dermatologista, e vocês permitiram que continuasse o tratamento usual. Você só não ligou o seu aparelho. Para a gente é placebo, mas para a escrita não seria legal. Tá?
Então, tratamento convencional mais aparelho desligado. Placebo pesa. Se fossem animais ou algum outro problema que ele não tivesse uma lesão dessa, não teria tanto impacto. Mas quando eu li, eu fiquei, tá? Então, acho que só mudar isso. A sugestão que o professor Décio deu de colocar as placas, daria para você colocar até um tempo maior e não seria tanto desgaste também. Eu, quando trabalho micro, nessas úlceras, normalmente eu coloco o soro fisiológico e coloco as plaquinhas ao redor, que tem sido um resultado muito interessante. Mas isso é uma experiência e a sua experiência também foi muito rica. Tá? Mas procure se especializar, porque nós não queremos jamais que você, com tanto conhecimento, tanta sabedoria, tenha aí pessoas que te impeçam a continuar, né, realizando seus sonhos, buscando a pesquisa. E você, onde você for, você vai ver que isso é inovador. E como é inovador, nós temos muita vontade de fazer. Então, busque se especializar um pouquinho mais. A Débora, na verdade, dos 5 trabalhos hoje apresentados, acho que foi a única que eu não ajudei a elaborar a ideia central do trabalho. Ela já trouxe isso de trabalhos anteriores, ela trabalha com isso desde 2005. Inclusive, ela teve uma parte do trabalho dela roubado por um doutor, que publicou, inclusive, com placebo e tudo, viu, Vilma? Publicou o trabalho. Ela publicou o trabalho dela. E eu acho que, na verdade, a Débora fez um primeiro mergulho, como disse a Ana Paula. Ela fez um primeiro mergulho. Porque o objetivo dela não é nem tratar a patologia. É um pouco além disso. É tratar uma escara, vulgarmente chamada escara, para que ela não só tenha o fechamento do recorte, mas que isso seja esteticamente perfeito. É esse o objetivo dela. Então, eu acho assim, é um primeiro, tem, né, alguns erros metodológicos, são poucos a amostra, mas eu acho que é um pontapé bem interessante para o mestrado também, né? Ela está de parabéns e todo mundo que leu o trabalho dela ficou apaixonado. Virou a ídola das esteticistas. Para essas pessoas, isso é estética, né? Eu convivendo com elas e vendo, para elas não queriam estar com um rosto bonito, mas incomoda. E até para as pessoas que olhavam, tinham os próprios familiares muitas vezes não tinham coragem de olhar. E é o que eu brincava até com as meninas e tudo, né? Eu quero poder, pelo menos, passar por essa vida e deixar algo, né, que possa ajudar as pessoas, porque a gente não leva nada disso, né? Então, e o ambulatório de feridas lá de Itapetininga, na época que eu fui, né, eu já encontrei empecilho, tá? Porque ele achou que eu era uma pessoa assim que estava querendo utilizar dessas pessoas para uso próprio, né? Assim, alguma coisa eu queria tirar, né? E o médico de lá não me deixou. Eu comecei a fazer numa senhora e ele falou, ou ela ou eu. Aí, como a minha médica, desde 2005, sempre teve, e eu apresentei para ela a ideia, tudo, e ela falou, quer tentar, eu te ajudo. Aí, então, ela sempre foi e colocou a cara para bater. Aí ela foi atrás desse médico, o médico 2 vezes não deixava ela atender, por isso que eu falei, 4 pacientes, foram poucos, até a Janete queria 16 pacientes para mais. Mas, gente, é difícil colocar limite de idade, região, tá? E o tipo, o grau também. Então, é difícil você estar entrando e deixar as pessoas também irem. Muitas estão numa situação. Aí eu escolhi as pessoas e até as patologias. Tinham que ser parecidas para mim poder colocar e mostrar. Então, durante esse 1 ano e meio, tinha dia que eu falava para a Janete, acho que eu não vou conseguir nenhuma. Comecei a entrar, porque a primeira que eu consegui foi em 2012, foi em agosto, foi essa senhora no asilo, a de 92 anos. Né? Aí não aparecia mais nenhuma na região sacral, com a mesma idade. E aí eu fui no ambulatório de feridas lá de Itapetininga, tá? Na região lá da prefeitura.
Aí o negócio que começou, eu peguei uma senhora, porque uma enfermeira de lá de dentro acreditou na minha ideia, mas tudo escondido. E o comitê de ética não liberava, não tinha como. Aí eu falava, ela falou, então você põe a sua médica como co-orientadora. Foi o que eu fiz. Ela falou, ela é responsável por você? Tudo que você fizer, ela assina? Assina embaixo. Então, todas que eu ia fazer, eu passava com a médica primeiro, e ela ia junto comigo nas casas, às vezes, para poder estar fazendo, assim, para poder ir analisando depois as feridas, sabe? E aí, uma outra, aí começou, uma outra, a sogra da empregada lá, tinha, aí todo mundo estava já começando a se organizar para ajudar eu pegar pelo menos as 4 para poder terminar o trabalho. E aí o ambulatório de feridas, hoje em dia, está interessado nessa técnica, sabe? As enfermeiras, tudo. Que isso possa divulgar e ajudar as pessoas. Esse é o meu interesse. Não tenho interesse próprio. Eu acho que Deus já me dá tanto em poder ajudar essas pessoas, porque um dia poderia ser eu no lugar delas, né? A banca se reuniu, eu não dei nenhum pitaco, eles ficaram absolutamente à vontade para dar a nota que bem achassem que deviam dar. E sustentabilidade estética, impactos produzidos pela atividade do profissional esteticista ao meio ambiente, da Silene Mancini. A nota final, a média das 4 notas, ficou com 9,5, tá? Luz intensa pulsada, um estudo a partir da percepção, ficou com 8,5. O trabalho da ação da alta frequência, da Débora, 8,5. A correlação entre simetria facial, 9,5. E o fenômeno migratório, 8,5. Então, eu quero dizer para as senhoras agora que as senhoras têm uma responsabilidade muito grande, que vocês todas são professoras, umas dão cursos regulares, outras não. Vocês todas são especialistas em estética e façam o favor de me ajudar a fazer essa carreira estar no local que ela merece. Meus parabéns a todas, tá?